Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live do Centro Espírita Fraternidade. Sinto todos abraçados pela espiritualidade amiga. Esperamos que todos estejam bem, se encontrem com calma, com alegria, com carinho, para poder ouvir hoje uma mensagem maravilhosa para nossos corações. Bem, para iniciarmos, eu vou começar com uma prece do livro de Francisco Cândido Xavier, A Luz da Oração. Perante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que nós não estejamos, para que nós possamos receber tudo as dádivas, para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja, Emmanuel. É com essas palavras de harmonia, de tranquilidade, que eu passo a palavra para o nosso amigo, companheiro de caminhada, José Carlos Apio, que vai nos dar essa beleza de explanação que fala nos domínios da fala. É contigo, José, e uma boa noite a todos. Obrigado, minha amiga Mária. Boa noite a todos. Com grande alegria que estamos hoje aqui para mais uma reflexão através das nossas lives. No nosso dia a dia, nós temos uma vida de relação assim na família, no trabalho, na instituição religiosa, na escola, na rua, né? Expressamos nossos sentimentos e emoções através da nossa comunicação falada ou escrita. Mas, sim, algumas vezes nós acabamos empregando mal as palavras e acabamos agredindo, ferindo, magoando as pessoas, né? Porque a violência não está só na agressão física, mas também com a palavra nós ferimos e ferimos muito. Por isso, então, tivemos a ideia de trazer essa reflexão hoje, né, que através das orientações do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, nós possamos analisar elas e colocá-las em prática para termos uma convivência mais harmoniosa, mais pacífica e equilibrada. E essa reflexão é do livro Companheiro e foi ditado então pelo Espírito Emmanuel. Diz o Emmanuel aqui, e o título dessa mensagem é Nos Domínios da Fala. Então, o Emmanuel começa dizendo assim: não somente falar, mas verificar sobre tudo o que damos com as nossas palavras. Então, o Emmanuel quer nos dizer aqui que não basta apenas que a gente fale, mas a gente tem que pensar antes de falar. Normalmente a gente fala e depois vem o arrependimento. É muito comum, né, a gente mesmo se autoanalisar depois e dizer assim, mas se eu não tivesse falado determinada coisa, não teria arrumado essa complicação, não teria surgido todas essas situações que agora estão sendo difíceis para mim resolver. Então, o ideal seria que todas as vezes, antes de a gente falar alguma coisa, principalmente se estiver nervoso, a gente refletisse, a gente analisasse. Será que eu gostaria de ouvir o que eu vou falar para o outro agora? Então, isso aí é muito interessante.
E se eu gostaria de ouvir aquilo que eu vou falar para o outro, então eu devo dizer, com certeza, que não vai ser algo que vai ferir. Seguindo, o Emmanuel nos diz assim: automaticamente transferimos estados da alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Então, quando nós estamos nervosos, o que nós vamos passar para o outro? Insegurança, né? Tristeza, desesperança, desmotivação, frustração, enquanto que quando nós estamos equilibrados, nós passamos para os outros paz, esperança, serenidade, alegria, harmonia, segurança e ânimo também, né? Isso aí é transferido automaticamente para o outro. Basta que nós expressemos, né, o que nós queremos dizer e aquilo ali vai passar com sentimento, com a nossa emoção, e o outro vai absorver isso aí. Como diz o Emmanuel, né, nós damos forma às emoções e aos pensamentos, né, com os recursos verbais. Continuando, então, diz assim o Emmanuel: terás pronunciado formosos vocábulos, selecionado frases a capricho. No entanto, se não as tiveres recamado de coberto, que é coberto, né, de bondade e entendimento, é possível que tenhas colhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham a experiência. Que significa que nós podemos falar frases muito lindas, né? Muito bonitas, mas se não formos bondosos, se não formos caridosos, sensíveis às dificuldades das pessoas com as quais estamos compartilhando a nossa existência, essas frases lindas serão inúteis, não adiantarão para nada. São apenas uma vestimenta que nós estaremos colocando nas nossas palavras, uma vestimenta bonita, mas que por dentro não tem nada que se aproveite. Então, por isso o Emmanuel insiste, né, que toda vez que nós estivermos pronunciando alguma palavra, ela deve estar revestida com bons sentimentos, para que nós possamos colher, né, aquela cordialidade dos outros também. Quando nós agimos com essas palavras, dizendo palavras agressivas, nós vamos querer que os outros tenham compaixão de nós, ou que sejam amistosos, amigáveis? É claro que não, né? Nós vamos gerar uma antipatia, uma aversão. Continuando, diz o Emmanuel: ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticalmente considerando, se nelas colocaste quaisquer vibrações de pessimismo, ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo, amargurando corações ao redor de ti. Então, essas palavras, quando nós dissemos, né, com vibrações de pessimismo ou de azedume, ironia ou insinceridade, não estou sendo sincero, irão ferir, né, irão deixar amargos os corações ao nosso redor. Então, o que realmente vale são os nossos verdadeiros sentimentos ao falar. Não adianta nós querer iludir os outros, né, com essas frases bonitas, com um português corretíssimo, mas se essas palavras que eu proferir, por mais que estejam gramaticalmente corretas, os meus sentimentos estiverem maldosos, agressivos, com pessimismo, eu vou passar esse estado da minha alma para o outro. E ele vai acabar sentindo, e com isso aí eu estou praticando um grande mal para ele e para mim também, porque outros farão isso comigo também. O Emmanuel nos diz, então, isso ocorre
porque instintivamente a nossa palavra está carregada do nosso próprio espírito, ou melhor, insuflamos, né, que inspiramos, os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. À vista disso, analisemo-nos em tudo que dissermos. Então, quais são os nossos sentimentos quando nós estamos dizendo alguma coisa para outra pessoa, né? Poderá ser o nosso filho que irá se inspirar em nós, o nosso amigo, o nosso cônjuge. Temos que vigiar os nossos sentimentos e as nossas atitudes para que os outros se espelhem em nós. Vocês imaginam dentro de casa, né? Os nossos filhos assistindo, ouvindo, as nossas reações de fúria, de agressividade, né? de sentimentos deploráveis, o que eles estão absorvendo? Porque nós somos um espelho que eles procuram se refletir em nós. Nós, os pais, principalmente, a criança copia muito. Os pais, eles têm o pai como modelo, o pai, a mãe. E quando nós inspiramos neles esses atos agressivos, eles também vão absorver isso aí. E mais adiante, eles estarão fazendo a mesma coisa que nós fazemos com outras pessoas, na constituição do lar deles, ou nas amizades que eles têm. O Emmanuel diz assim: conversa é doação de nós mesmos. Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração de nosso retrato moral. Então, são traços, né, a aparência do nosso retrato moral. Quando conversamos, então estaremos doando o que temos no nosso coração. Isso aí é lógico, né? Porque se o meu coração está amargurado, se eu estou ressentido, eu vou passar isso para o outro. E quando emitimos o nosso sentimento através da nossa fala, da escrita, de gestos, ou por nossas atitudes, estaremos expondo o nosso verdadeiro eu interior, como Emmanuel nos fala ali. Que ele diz que nós estaremos exteriorizando o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito. E aí, em algumas vezes, acabamos fulminando a pessoa com o nosso olhar de repreensão, com as expressões faciais, com os nossos gestos, né? Não precisa que seja uma agressão física, né? Nosso olhar pode curar o outro ou pode adoecer o outro, pode destruir a nossa fala, nossos gestos. Então, esse é um cuidado que temos que ter. Se nós não gostamos de ser agredidos, né, verbalmente, fisicamente, não fazermos isso para com os outros. E o Emmanuel diz: mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte, naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas que imponhamos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo indiretamente. E aí a gente tem que analisar qual é a semente que nós queremos plantar nos que nos escutam. A semente do bem ou do mal, da saúde ou da enfermidade, né? Do otimismo ou do desalento, da vida ou da morte, como diz ali o Emmanuel. Mesmo que indiretamente nós influenciamos as pessoas pelo nosso exemplo, através dos vícios em geral, ou da não viciação. Se eu bebo, se eu fumo, e meu filho vê isso aí em casa, e ele for criança, ele vai ter uma tendência a querer me copiar. E não vai adiantar eu dizer, não, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não vai adiantar.
porque para eles o que importa é o que eu estou realmente fazendo. Então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, né? Principalmente para quem tem filhos jovens ou adolescentes em casa, para tomar esse cuidado de evitar as viciações para que os filhos não venham a nos copiar. E se eu não sou viciado em bebida, em qualquer outra coisa, jogo de cartas, né, viciação em geral, drogas, ou até medicação, né, que tem gente que é viciado em medicação, hipocondríacos, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se eu não tiver essas viciações, a tendência é que os filhos também não tenham. Então, eu não posso ser um mau exemplo nem em casa, nem fora, em lugar nenhum. É um cuidado que nós devemos observar. O médico J. J. Camargo, ele publicou um artigo algum tempo atrás, intitulado no ZH, eu gosto muito de ler esses artigos dele no ZH, A Força da Palavra. E ele disse assim: aprendemos que mesmo que se enriqueça a medicina com a mais sofisticada tecnologia, a palavra continuará sendo a mais eficiente ferramenta que o médico dispõe para exercer a sua arte e sua ciência. Então, vocês imaginam, né, que a tecnologia que nós temos hoje em dia, principalmente na área da saúde, está muito evoluída. E esse médico vem e diz aí para nós que essa ferramenta, que é a palavra, né, é das mais importantes, nenhuma tecnologia vai substituir. Porque ele mesmo comenta no artigo dele que ele não concorda em dizer para o paciente que ele não tem cura, que ele não tem solução. Desenganar o paciente, dizer, não, teu caso não tem mais solução. Ele diz que evita de comentar isso aí com o paciente. Ele fala, então, com um parente do paciente. Que vocês imaginam dizer para o paciente que você não tem mais cura, não tem mais recurso para ti. Nós estamos decretando uma sentença para esse paciente, porque ele vai se desestimular a viver, ele vai perder a vontade de viver. Enquanto que, ao contrário, eu dizer que sempre existe alguma possibilidade, né, de uma recuperação para ele, não vai estar mentindo. Eu posso, no caso do médico, né, esse médico ele pode não ter a condição de auxiliar ele naquele momento, mas tem outros que têm. Ninguém aqui na Terra tem a palavra final de nada. E a gente já tem exemplos dentro da própria família, pessoa que foi desenganada, isso quando tinha em torno de menos de 50 anos, com problemas na área respiratória, né, nos pulmões, e a pessoa hoje está com 90 anos. E os médicos, uma junta médica, disseram que ela não teria como se recuperar. Mas só que esse que é o equívoco, né, que alguns cometem, porque só Deus sabe que tem a palavra final, que sabe o que deverá acontecer conosco. E o próprio Emmanuel nos disse ali, né, que então que plantamos o bem, o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte naqueles que nos escutam. Então vocês imaginam o médico, né? E aqui nós pegamos uma frase do Kardec, no livro Gênesis, que ele diz assim: quando se diz que um médico cura seu enfermo com boas palavras, esta é uma verdade absoluta, porque o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral, que é sobre o ânimo. Então, a palavra pode curar uma pessoa. O olhar, a gente estudando ali a mediunidade, nos aprendemos que tem certas pessoas que têm essa condição, com o olhar conseguem curar uma pessoa. A palavra, então, nem se fala.
e através da imposição de mãos, né, como nos passes que são realizados dentro do centro espírita, com aquela vontade que o médium passista tem e as suas orações, ele consegue, através da imposição de mãos, através disso, pode conseguir até uma cura para aquela pessoa que está necessitada. Diz o Emmanuel, balsamizarás, que é aliviarás, né, as feridas do que se encontrem caídos nas trilhas do mundo. Entretanto, que será de nossos irmãos horizontalizados, né, que é abatidos, na angústia, se não lhe instilamos, que é introduzimos, no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus quanto nós? Então, não somente aliviarmos as dores das feridas do corpo, mas também aliviar as chagas da alma. Temos que introduzir, né, no coração dos abatidos a fé, a esperança, né, na condição de nossos irmãos e filhos de Deus tão necessitados quanto nós das bênçãos de Deus, como nos disse o irmão. Às vezes, aquele assistido, ele está precisando de medicação, ele está precisando de alimentação, de vestuário, mas só isso não é o suficiente. Muitas vezes, a nossa palavra ajudará esse necessitado a se levantar daquela condição de abatido, né, de angústia, de desânimo, de desesperançado. Então, nós podemos e devemos fazer isso aí, sempre, né? Diz o Emmanuel, estudemos a nossa palavra, entendendo-lhe a importância na vida. Diálogo é a gente que nos expõe o mundo íntimo. Então, devemos pensar na responsabilidade da nossa palavra, os efeitos, né, para nós e para os outros que nos ouvem. E nas conversas, assim, no nosso dia a dia, mostrarmos que nós somos quem realmente nós somos de verdade, sem ficarmos escondidos, né, naquela máscara de hipocrisia, de fingimento, aparentando uma coisa e somos outras bem diferentes. Então, uma recomendação do Espírito Meimei, através do Chico Xavier, é a seguinte: não fale mal para que o mal não se lembre de você. Porque toda vez que eu falar mal de alguém, esse outra pessoa vão lembrar do que eu, no caso, toda vez que eu falar mal de alguém, o mal vai lembrar de mim, assim que a gente sabe, porque vai ser uma questão de sintonia. Se eu estiver sintonizado com o mal lembra de mim. E aí alguém vai lembrar de alguma coisa que eu fiz de maldade para alguém, ou para ele próprio, e vai querer se vingar de repente, né? Vai querer me cobrar aquilo ali. Já o espírito André Luiz, na Agenda Cristã, nos diz assim: o mal não merece comentário algum. Porque toda vez que eu estiver comentando o mal, ele vai estar me envolvendo nessa lama, nessa sujeira, e está com essa situação, eu vou acabar agravando já os problemas que eu tenho. O Emmanuel nos diz também assim, ó, quando não tiver, dizia para o Chico, Chico, quando não tiver nada de bom para falar para alguém ou alguma coisa, feche a sua boca. Isso o Chico vivia dizendo. Então é um cuidado que nós devemos ter para não nos comprometer mais ainda que nós já estamos aqui na Terra. O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Falarás e aparecerás. Tudo que falarmos dará motivo para avaliações e julgamento dos outros. Tudo que nós falarmos, como o Emmanuel nos disse ali. Quando nós falamos qualquer coisa que seja, sempre tem alguém que está analisando o que nós estamos falando.
como vocês estão analisando aí o que eu estou falando, e julgando. Então, o Emmanuel disse assim que o nosso espírito se manifesta, né, quando nós falamos. Aí, quais são os nossos verdadeiros sentimentos quando nós falamos? É isso aí que nós temos que cuidar, né? Porque aqueles sentimentos negativos, perturbados, né, de conflitos, de desânimo, de discórdia, nós temos que afastar. E para isso é importante que a gente se envolva na prática do bem, em todos os sentidos. Porque quando nós estamos na prática do bem, nós atraímos bons espíritos que vão nos inspirar, que vão nos dar ânimo, que vão nos dar coragem para a gente superar os obstáculos que nós temos aqui na Terra. Todos nós estamos em provação todos os dias, em todos os momentos. Mas essa coragem, essa força virá através da espiritualidade amiga, quando veem que nós somos merecedores da sua confiança. Bom, agora então nós encerraremos essa nossa exposição doutrinária através de uma outra mensagem extraída do livro Palavras de Vida Eterna, foi o Emmanuel, né, que ditou, através de Chico Xavier. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança aos pés dos que desfalecem na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas de fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos de censura. Desdobra o trabalho restaurador, onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações, para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra, a gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Então, para encerrar, vou fazer uma breve oração, agradecendo a Deus a possibilidade de estarmos hoje aqui, podendo trazer essa mensagem de ânimo, de consolo, da espiritualidade superior, e que essa mensagem possa ter auxiliado os que necessitam de um amparo espiritual, de um consolo, de um ânimo, porque todos nós aqui na Terra, que estamos nesse estado de provação, sempre necessitamos do auxílio do Mestre Jesus, dos amigos espirituais, do nosso Pai Celestial, que a todos nos ampara e que nunca nos deixa sem o seu auxílio, porque todos nós, como filhos que somos de Deus, somos deusinhos
e temos o seu amparo em todos os momentos. E como nós temos a fé em que tudo o que está sendo feito hoje para que nós estejamos aqui na Terra, cumprindo a nossa missão, é para o nosso bem, mesmo que dificuldades que enfrentamos são meios de evolução espiritual, porque a todos nós somos submetidos, mas que o final será um final feliz, pois que à medida que evoluímos espiritualmente, a nossa felicidade aumenta também. Que Jesus possa nos amparar hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, amigos, pela companhia. Aguardamos vocês daí na próxima live da quinta-feira que vem. Um abraço a todos vocês e uma boa noite.